Paz e graça do Senhor Jesus, amado irmão em Cristo, bem-vindo a mais um estudo bíblico da Palavra de Deus aqui no canal Palavras de Vida, porque a Palavra de Deus ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Eu sou a Célia e hoje o estudo vai ser a respeito do cigarro. Fumar é pecado, irmão? O que a Palavra de Deus diz? O que Deus, na sua inerrante palavra que é a Bíblia, nos diz a respeito? Vamos para esse estudo? A sua Bíblia já está perto de você, já está com a caneta, o lápis para você anotar as referências. Então, bora lá para mais um estudo. Mas antes, você já sabe, se inscreve no canal, querido irmão. Deixa o seu joinha, porque é muito importante, porque o YouTube entende que você gostou e ele manda para mais vidas. Assim você também se torna um missionário. Amém? Deixa comentários, manda para as outras pessoas. E o joinha é muito importante, tá bom? E outra coisa também, né, querido irmão, fica comigo até o final do estudo para você entender direitinho o que a palavra de Deus diz, amém? Bora lá? Bom, vamos lá. A Bíblia nunca mencionou, querido irmão, diretamente o ato de fumar. Nunca. Na palavra de Deus não tem. Não existe, é pecado fumar, né? Eh, Alguns princípios, entretanto, que definitivamente se aplica ao ato de fumar, ou seja, tem alguns princípios que definitivamente se aplicam, ou seja, indícios que nos leva a crer que o ato de fumar seja pecado. Vamos descobri-los? Primeiro, a Bíblia ordena que não permitamos que nossos corpos se tornem dominados por coisa alguma. Isso está lá em 1 Coríntios 6, 12. Vamos ver o que está escrito? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, assim, lá em 1 Coríntios 6, 12 está dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O fumo, inegavelmente, né, querido irmão, causa forte vício. Mais adiante, a mesma passagem nos diz: ou não saibeis que os vossos corpos, ou seja, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você pertence a Deus, o seu corpo pertence a Deus, a sua vontade pertence a Deus. Então, o que isso significa? Que fumar é inegavelmente muito prejudicial à sua saúde, isso todo mundo já sabe. Mas, acima de tudo, porque você se deixa, o fumo ele te domina, assim como o álcool, como droga, como qualquer outra coisa. É que na realidade, né, querido irmão, o fumar é algo que é permitido. Mesmo causando tanto mal para a saúde, é uma coisa que permite, porque o fumante, na realidade, estou dizendo em amor, tá, querido? Tudo que nós falamos aqui no canal é com amor, é o que está na palavra de Deus. Aí a pessoa fala assim: ah, mas eu só fumo de vez em quando. Querido, é entre você e Deus. A Bíblia diz que, não é a Célia que está falando, é a palavra de Deus, diz que, porque fostes comprado por bom preço, que foi o sangue de Jesus, né? Glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos e no vosso espírito, porque não pertence a você, pertence a Deus. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. E se você crê que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando com você, então é a Bíblia, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. E o cigarro domina. Se a Bíblia diz que nós não devemos deixar que nada dessas coisas nos domine, então é a palavra que está dizendo. E os danos, né, que o cigarro fuma? Já foi comprovado que fumar causa danos aos pulmões e frequentemente ao coração. Mas isso ninguém precisa falar, porque
né, isso a Bíblia não precisava nem falar, porque é consequência além de estar fazendo com que o Espírito Santo se entristeça, né, fazendo com que pecando contra Deus, ah, por ter se deixado dominar pelo vício, ainda traz marcas no corpo físico, né, que são as doenças provenientes de cigarro, né. Aí as pessoas falam assim: "Ah, mas eu conheço uma pessoa que viveu 120 anos e fumava todo dia uma carteira de cigarro". Querido, isso varia de corpo para corpo, de condição, isso daí é até ignorância. Mais uma vez eu te falo, em amor, tanto minha como sua, a gente pensar desse jeito, né. Mas vamos lá, continuando aqui a palavra. Pode fumar ser considerado benéfico? Lá em 1 Coríntios 6,12 diz que não, né. Pode-se dizer que fumar é verdadeiramente honrar a Deus com o seu corpo? Lá em 1 Coríntios 6,20 também diz que não, que você não honra a Deus com o seu corpo. Pode uma pessoa honestamente, fumar para a glória de Deus? Lá em 1 Coríntios 10,31 também diz que não. Cremos que a resposta a estas 3 perguntas é um grande e redondo não, né, querido irmão? Você vai honrar a Deus fumando? Você vai honrar o seu corpo fumando? Você vai honrar o Espírito Santo fumando? Não. Você só está satisfazendo ao domínio da carne. E se tem algo que quer te levar para o inferno, meu querido irmão, é a sua carne. Porque ela é cheia de lascívia, inveja, homicídio. A carne da gente, ela é cheia de todas essas malignidades. Não é eu que estou dizendo, também está na palavra, porque a Bíblia diz que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Eu quero fazer o que é certo, o meu espírito quer fazer o que é certo, mas a minha carne, que é fraca, ela quer me levar para a derrota. Isso daí na palavra de Deus deixa bem claro, né? Não é suposições, é Bíblia, é o que a palavra de Deus nos diz, né? Como resultado, cremos que fumar é um pecado, não devendo, então, ser praticado e seguidos por seguidores de Jesus, ou seja, por quem crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E, e só Deus tem poder de nos livrar do vício, só o Senhor. E com o nosso empenho, querido irmão, a gente consegue se dominar toda e qualquer situação nas nossas vidas. Pela força do nosso braço, é óbvio que não, mas com o poder, porque se você, a Bíblia diz que se um pai daqui da terra, né, um pai terreno, se os homens, né, sabe dar boas dádivas, que dirá Deus quando nós nos acheguemos a ele: "Se achegue a mim que eu me achego a vós". Pede força para o Senhor: "Pai, eu não quero mais isso, porque isso não te agrada. Senhor, me capacita a viver da forma que o Senhor quer, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável". Gradativamente o Senhor vai te limpando, quando você olha, você está vivendo para a glória de Deus. Isso foi só um adendo, tá? Continuando com o estudo. É em amor, tá, querido? Todos os estudos bíblicos, a gente quer mostrar o que está na palavra, ok? Vamos lá, vamos ver algumas argumentações, né? Alguns argumentam contra esta visão, né, que os seguidores de Jesus não pode fumar, né? Alguns argumentam que mostrando o fato de que muitas pessoas ingerem alimentos que não são saudáveis, que podem da mesma forma viciar e ser maléfico para o corpo. Tem gente que fala, tem gente que toma Coca-Cola, tem gente que come açúcar, tem gente que é viciado em chocolate. O que nós acabamos de falar? Que nós acabamos de falar? Nós acabamos de falar que tudo aquilo que te domina é pecado, seja açúcar ou seja o vício em droga, seja o vício em álcool, seja o vício em sexo, seja vício em fofoca, seja vício em falar mal da vida dos outros, seja vício seja vício qual for. Dominou, tá na hora de clamar a Deus por misericórdia. E vigiar, irmão, para que nada te domine. Ok? Vamos usar um exemplo aqui. Como muitas pessoas são viciadas em cafeína, né? Como nós falamos, no café. Podem tomar uma xícara de café e ficar bem, como tem gente que toma
uma garrafa e fica bem, outro toma uma xícara e fica bem, outro toma só meia xícara e passa mal. Ou tem gente que toma café o dia inteiro, que ela não percebe, ela é viciada em café. Tudo aquilo que te vicia, que você perde tempo, que te vicia, que você só de imaginar ficar sem aquilo, tá te dominando, é pecado. E o cigarro é um deles. Vamos lá? Afirmamos que o cristão deve evitar tudo em excesso, na realidade, né? Tudo aquilo que domina. Tem gente que come demais, né? Tem gente que tá almoçando e já está pensando no café da tarde. Tudo que não, que tudo aquilo que te dominou é pecado. Claro, né, queridos, que muitas vezes até nós cristãos, nós somos hipócritas, quando condenamos um pecado e permitimos outro. Por exemplo, tem irmão que fala: "Ai, nossa, você viu, a irmã faz fofoca, a irmã tudo ela vem falar da vida da outra", ou aquele irmão, ele é violento em casa e que não sei o quê, que, né, falando de um pecado do irmão, mas ela come em excesso. Mas ela bebe Coca-Cola, ela não fica sem a Coca-Cola, um exemplo, tá, irmã, ela não fica sem o café, aquilo domina, se ela chegar na casa dela e pensar que só tem 1 quilo de café, ela tem que ir lá e comprar 20 quilos, porque não pode faltar. Tá entendendo a loucura que Satanás põe nas mentes? Até muitas vezes de cristão? Mas mais uma vez, como isto faz que o fumar honre a Deus, que o beber honre a Deus, que o comer demais honre a Deus, né? Como que tudo que a gente for fazer, será que isso está honrando a Deus? Será? E outro argumento contra essa visão de fumar é o fato de que muitos homens piedosos, ou seja, cristãos, têm sido fumantes, como o famoso pregador britânico C.H. Spurgeon. Novamente, não cremos que este argumento tenha qualquer peso, né? Porque Spurgeon, o C.H. Spurgeon, ele foi um pregador britânico. Ele foi fumante, né? Não cremos que esse argumento tenha qualquer peso, querido. Ficar se espelhando em pessoas, cremos que Spurgeon estava errado em fumar, mas era ele, por outro lado, um homem piedoso e fantástico professor da palavra de Deus. Claro que sim, isso faz com que todos os seus atos e hábitos honrem a Deus? Não, porque somos pecadores, temos que estar constantemente pedindo a Deus misericórdia e buscando a melhor forma de servir a Deus segundo a palavra. Infelizmente, você vê, era um homem piedoso, mas ele tinha esse hábito que não honrava a Deus. Aí é entre ele e Deus. A gente não, quem garante que antes dele morrer, ele um dia antes, um mês antes, uma semana antes, 20 dias antes, um ano antes, a Bíblia, os relatos, a Bíblia não, os relatos a respeito desse pregador britânico diz que ele foi fumante. Mas nós não sabemos que quanto tempo se ele parou de fumar antes do Senhor o recolher, né? Ele tinha esse espinho na carne, que era esse vício. Agora ninguém sabe se ele se arrependeu, se ele aí é entre ele e Deus. Mas eu e você estamos tendo essa informação, né? Afirmar que fumar é pecado, não estamos afirmando que todos os fumantes não sejam salvos. Deus, não sei do relacionamento com Deus. O que você e eu temos que ter em mente é: tá com cigarro na mão, glorifica a Deus? Aquela fumaça que eu solto, mesmo que as pessoas não estejam perto, mas pessoas inalam, vai fazer mal para mim e vai fazer mal para a pessoa. E a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, ok? Então, assim, afirmar que todos os fumantes não sejam salvos é um absurdo.
Não vamos fazer isto, mas nós estamos falando o que a palavra de Deus diz a respeito de ter algo nos dominando, porque que o foco é o cigarro dominar a pessoa. E o que a Bíblia diz? Fugir de toda a aparência do mal. Se o cigarro é uma aparência do mal, se vai dominar, fica longe, querido. Além de tudo, você vai economizar, não é mesmo? Vai economizar uma grana aí, não fumando. Bom, há muitos verdadeiros cristãos, né, crentes no Senhor Jesus, que fumam. Aí, mais uma vez, é entre a pessoa e Deus. Fumar não impede uma pessoa de ser salva? Não impede. Não impede ela de ter um relacionamento com Deus, porque Deus vai limpando e nem faz com que ela perca a salvação. A palavra de Deus diz que eu não posso me deixar dominar por essas coisas. Porque existe um Deus que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se te domina, foge. Te dominou, foge. Né? Fumar não é menos perdoável do que qualquer outro pecado. Tanto para uma pessoa se tornar cristão ou um cristão confessar seus pecados a Deus, isso está lá em 1 João 1,9, que para Deus não existe pecadinho nem pecadão, né? Não existe pecadinho e pecadão. E o fumar, mais uma vez, não é menos perdoável do que qualquer outro pecado. Senhor, me perdoa, se achegue a Deus, me dá graça para resistir, me dá força. Porque Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E ao mesmo tempo, querido irmão, nós cremos que firmemente que fumar é um pecado que deve ser abandonado. E com a ajuda de Deus. E com a ajuda de Deus superado. Porque Deus ele tem o melhor para a minha vida e para a sua. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez eu digo, é em amor que nós estamos fazendo esse estudo, amém? É em amor. Pela minha vida, pela sua vida, porque todos os dias o maligno ele tenta fazer com que nós sejamos dominados por atos, situações, porque a Bíblia diz que Satanás ele é o inimigo declarado de nossas almas, né, querido irmão? Mas o Senhor nos dá vida e vida em abundância. Ele nos tirou do lago de fogo, né? Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Então a palavra de Deus ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Amém? Deus te abençoe por ficar até o final. Se você tem algum tipo de vício, principalmente o cigarro, né, que é o assunto de hoje, porque bebida nós falamos em outro estudo aqui do canal. No canal eu estou fazendo uma série sobre pecados e tem sido uma bênção, né? Então, se você tem dúvida, vê a playlist, né? Vê os outros estudos que eu tenho feito a respeito desse assunto e a bênção é grande, né? Cada dia a gente aprende mais do Senhor e a palavra de Deus diz para a gente meditar, irmão, na palavra de dia e de noite, para que nós estejamos firmes de pé, glorificando a esse Deus de amor que te ama, que deu a vida por você e que te comprou por bom preço, amém? Tudo te é permitido, mas será que convém? Vai glorificar a Deus? É isso que eu e você tenhamos que ter em mente. Amém? Que o Senhor Jesus te guarde, que a paz e a verdade de Jesus Cristo seja na sua vida e que você viva um novo tempo na presença do Senhor. Amém? Dando glórias a esse Deus pelo que Ele é. Porque Ele disse, buscai primeiro o reino dos céus e tudo te será acrescentado. Amém? Te amo em Jesus, até o próximo estudo da palavra de Deus e fica na paz. Deus te abençoe.